Bom, pessoal, vamos estudar hoje funções do primeiro grau, da função constante à função afim. Mas antes disso, a gente vai considerar o estudo das inequações, porque vai nos ser útil em algumas demonstrações, inclusive, nesse apêndice sobre inequações, tá certo? E qualquer coisa vocês podem me interromper, tá bom? Para tirar dúvida ou qualquer coisa que seja. Vamos a essa definição aqui. Sejam as funções f de x e g de x, cujos domínios são respectivamente d1, contido nos reais, e d2 também real. Certo? Chamamos inequação, na incógnita x, a qualquer uma das sentenças abaixo. Olha só as sentenças, viu? F de x maior do que x, f de x menor do que g de x, f de x maior ou igual, ou f de x menor ou igual do que g de x, tá certo? Exemplo, 2x menos 4 maior do que x. Quem é f de x? F de x você pode considerar, né, como sendo 2x menos 4. G de x, o próprio x, tá certo? 3x menos 5 menor que 2 é uma inequação onde f de x é 3x menos 5 e g de x é 2. Aqui ele está só apresentando, separando as funções, tá bom? G de x e f de x, nesse exemplo. Beleza? Tá aí, ó. F de x e g de x pode ser quaisquer valores que sejam. Repare que aqui nós temos uma função f de x do segundo grau, né? Então aqui só estamos mostrando a questão das desigualdades possíveis. Duas desigualdades estritas, né? E duas desigualdades maior ou igual. Bom, vamos analisar o domínio de validade das inequações. Chamamos de domínio de validade dessa inequação f de x menor que g de x, por exemplo, né, o conjunto D, que é a interseção dos domínios, ó, das duas funções. Você pega o domínio da f, o domínio da g, e toma a interseção entre eles. Deixa eu afastar esse celular que ele está começando a aparecer duas vozes. Aqui. Dá o seguinte, onde D1, eu já expliquei isso, né? É evidente que para todo x0 pertencente a D, estão definidos f de x de x0, né, e g de x0. Da seguinte maneira, x0 pertence a D se e somente se esse x0 pertence a D1 e também a D2, simultaneamente. Certo? Então, pessoal, esse x0 que satisfaz no qual está definido, né, a inequação, o resultado, ele pertence à interseção dos dois domínios, certo? Se somente se f de x0 pertence a R e também o g de x0. Nos exemplos anteriores, nós temos o seguinte, ó, D como sendo a interseção, se D for a interseção dos reais e os reais, então D é o próprio conjunto dos números reais, tá bom? Se D aqui é a interseção, peraí, aqui está colocando D a interseção, de novo, eu acho que tá faltando algum sinal aqui, viu, pessoal, algum símbolo. Deve ter sido o próprio PDF, deve ter mostrado aqui ter sumido com algum valor aqui, alguma simbologia. Pois bem, vamos analisar essa outra aqui. Ó, se D for, se nós tivermos aqui x0 pertencente a x, perdão, aos reais, e x0 pertencente aos reais asterisco, esse asterisco aqui quer dizer o quê? Vocês lembram? Quer dizer o conjunto dos reais sem o zero, tá bom? O zero não entra nesse. Oi? É que não pode ser zero. Isso, não pode ser zero. Então, a interseção desses dois conjuntos é o próprio com a restrição, certo? O que tem a restrição é a interseção. Então, com relação à inequação, eu tenho que
com relação aliás, as duas funções f e g, tem que estar, o domínio tem que ser esse daqui, o que tem a restrição. Se o domínio D for esse, ó, aqui, x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual que zero, a interseção com esse conjunto domínio aqui, pertencente aos reais, tal que x diferente de 3. Olha só qual é o conjunto final do domínio. X pertencente aos reais, tal que x maior ou igual que 2, com x diferente de 3. X pode ser qualquer valor, pode ser o 2 e pode ser qualquer valor maior do que 2, tá bom? Só não pode ser 3. Salta, né? Pula o 3. Beleza? Vamos analisar a solução de uma inequação. O número real x0 é a solução da inequação f de x maior do que g de x, se somente se é verdadeira essa sentença aqui, ó, f de x0 maior do que g de x0. Se isso acontece, então, a gente diz que ele é a solução. Exemplo, o número 3, ó, pessoal, é a solução da inequação 2x mais 1 maior do que x mais 3. Isso é verdade? Vamos ver que é, né? Se você colocar onde tem x, colocar 3, ó, aí nós vamos ter aqui 2 vezes 3, 6, né? Mais um 7. Aqui, e aqui 3 mais 3, 6. Então, realmente, 7 é maior do que 6. Beleza? Ou seja, g de 3 é maior do... Perdão, f de 3 é maior do que g de 3. Isso é uma sentença verdadeira. Pronto. A gente viu a solução. É uma solução particular. Agora vamos analisar um conjunto de solução, que vai pegar uma família de soluções. O conjunto S de todos os números reais x, tais que f de x maior do que g de x, é uma sentença verdadeira, pessoal. Isso é chamado de conjunto de solução da inequação, tá bom? Como exemplo, pegando essa equação 2x mais 1 maior do que x mais 3, tem conjunto de solução S, tá aí, ó. Olha o conjunto de solução. Todos os números reais com x maior do que a restrição. Né? Nas inequações tem as restrições. É todo valor, menos aqueles. Tal. Aí é tipo isso, tá bom? Então, x maior do que 2. E x igual a 2 é solução? Não. X igual a 1 também não. Algum número negativo é solução para essa equação? De forma alguma. Então, só valores maiores do que 2. Tem essa restrição. Bom, isto é, para qualquer x pertencente ao conjunto de solução, essa sentença aqui, ó, é verdadeira. Desde que seja um x nessas condições aqui. Maior do que 2. Certo? Se não existir o número real x tal que a sentença f de x maior do que g de x seja verdadeira, diremos que a inequação é impossível e indicaremos o conjunto de solução por S igual ao conjunto vazio. Como exemplo, pessoal, do conjunto impossível, dizer que é impossível, né, a solução, se não existir o número real x, nós temos esse aqui, ó, o conjunto de solução dessa inequação, x mais 1 maior do que x mais 2. Olha o conjunto de solução. É vazia, pois não existe x0 pertencente aos reais tal que essa sentença aqui seja verdadeira. Certo? Quer fazer as contas? Substitua aí, escolha um x. Vamos colocar x igual a 5, né? Se x0, aliás, né? Se x0 for 5, verifica? Vamos ver. 5 mais 1, 6, né? 5 mais 2, 7. 6 é maior que 7? Não. Não é verdadeira. Ele está só colocando aí esse caso. Colocando esse exemplo, e a gente vê com esse... Eu coloquei esse exemplo aí do 5, né? Do x0 igual a 5, só um caso, né? Para a gente ver, particular. Resolver uma inequação significa determinar o seu conjunto de solução. Se x0 pertence aos reais, é solução da inequação f de x maior do que g de x, então x0 é tal que f de x0 pertence aos reais, g de x pertence aos reais, isto é, x0 pertence ao domínio, né, de validade da inequação. Assim, ó, x0 pertence ao conjunto de solução.
implica, obviamente, que x0 está no domínio. E esse domínio é justamente a interseção entre os domínios da f e da g. Tá bom? Um subconjunto do domínio de validade da inequação. Pessoal, esse assunto de inequações, eu não quis entrar logo em função do primeiro grau, né? Analisando a função constante, função linear e tal, porque no próprio livro ele apresenta essa parte aqui tratando sobre desigualdades, que é interessante, né? Porque antes do estudo mesmo mais aprofundado das inequações, lá na frente, que a gente vai ver, a gente vai acabar usando uma desigualdade ou outra, certo? Em algum momento, em vários momentos, aqui para lá. Bom, uma consideração que eu quero fazer é justamente, pessoal, com relação ao estudo das inequações no ensino fundamental e também no ensino médio. Aqui não é educação matemática não, tá bom? Mas não custa nada, né? A gente trazer exemplos da nossa prática. Até porque eu dou aula no ensino fundamental e também no ensino médio. Isso aqui. Alguns alunos me disseram que alunos que passaram por séries que deveria ter visto inequações, por exemplo, do primeiro grau, né? Inequações assim, que envolve o x que não está elevado ao quadrado. Dizem que não viram o assunto de inequações. Vários alunos já me disseram isso. Então, significa que o professor não trabalhou. O professor da série anterior não trabalhou inequações, que é importante, né? Na série que era para trabalhar. Então, pessoal, é importante a gente não deixar essa brecha, não deixar de ensinar inequações para os nossos alunos, tá certo? Às vezes a gente pode achar mais cômodo, e realmente eu acho mais cômodo trabalhar só equações, né? E mencionar assim por alto uma inequação ou outra, só para não passar em branco. Mas é interessante a gente mostrar com mais cuidado o estudo das inequações, para que os alunos não se percam à medida que for, né, avançando no estudo de matemática, tá certo? Não sei se vocês já viram coisa parecida com isso que eu estou dizendo, mas às vezes acontece. Bom, inequações equivalentes. Duas inequações são equivalentes em D, contido nos reais, se o conjunto de solução da primeira é igual ao conjunto de solução da segunda. Nós tivemos duas inequações, se elas tiverem o mesmo conjunto de solução, elas são equivalentes, tá certo? Aqui, ó, no exemplo, 3x mais 6 maior do que zero e x mais 2 maior do que zero são equivalentes em R, certo? Nesse domínio aqui. Pois o conjunto de solução de ambas, olha só, é x maior do que 2. X real, tal que x é maior do que 2. Se você for resolver essa equação, você vai ver que realmente faz sentido. E são equivalentes. Basta você pegar essa primeira equação e dividir ambos os lados por 3, né, pessoal? Então, 3x dividido para 3 dá x, 6 dividido para 3 dá 2, né? Tá bom? 0 dividido para 3 dá 0. Pronto, tá aí, ó. Recai na sua equivalente. X menos 1 e x ao quadrado menos 1 não são equivalentes nos reais, certo? Aqui ele dá um contra-exemplo, ó. Se você tomar o x0 igual, o x0 é o candidato à solução, né, da equação. Se você pegar o x0 igual a menos 2, ele é solução da primeira, mas não é da segunda. Beleza, pessoal? Ó, se você substituir aqui, no lugar desse x, você botar menos 2, tá aqui, vou botar aqui. Menos 2 realmente é menor do que 1, não é verdade? Mas coloque menos 2 aqui nessa segunda equação, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4, né? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Expõe lá, né? Fica positivo. Então, 4 menor do que 1. Não procede, né? Então, é solução da primeira, mas não o da segunda. Temos aqui alguns para a gente finalizar essa parte de inequações. Na resolução de uma inequação, procuramos sempre transformá-la em outra. Sempre, viu? Eu até grifei aqui, ó. Procuramos sempre noutra mais equivalente, mais simples, em que o conjunto de solução possa ser obtido com maior facilidade. Isso é óbvio, né?
gente procura isso, facilidade. Surge então a pergunta: que transformações podem ser feitas em uma inequação para obter-se uma inequação equivalente? E óbvio, mais simples. Bom, vamos ver nesses princípios aqui. Ó. O primeiro princípio. Sejam as funções f e g definidas nesses domínios D1 e D2, respectivamente. Se a função a de x é definida na interseção dos mesmos domínios entre os domínios da f e da g, essas inequações aqui elas serão equivalentes. Observe, ó. Aqui é um princípio tipo um princípio aditivo, né, digamos assim, de funções, para que a gente torne uma equação mais simples, uma inequação mais simples, certo, pessoal? Você tem aqui, ó, f de x menor do que g de x. O que eu posso fazer? Que manipulação algébrica eu posso fazer para obter uma mais simples? Eu posso, aí ele diz aqui nesse princípio, eu posso adicionar em ambos os membros da desigualdade h de x, certo? E quem é esse h de x? Esse h de x é um número, pode ser um número, certo? Ou pode ser uma outra função de x. A gente pode adicionar em ambos os lados, tá certo? E você vai obter equações equivalentes, tá certo? Que nesse exemplo, ó, por exemplo, aqui vamos analisar f de x maior do que g de x quando a primeira é 3x menos 1 e a segunda 2x mais 3. Vamos adicionar o quê? Ó, adicionou uma outra... Eu falei função, não foi? Não, expressão, na verdade, para ser mais correto. Adicionando, pessoal, uma expressão, obviamente também em função de x, né? Em ambos os lados, que chamamos ela de h de x. Ó. A gente vai obter inequações equivalentes, tá bom? Olha só aqui, ó. Fazendo as simplificações possíveis, né? Obteve-se isso aqui, ó. A primeira soma vai dar x, a segunda soma, né, com h de x vai dar 4, ou seja, x maior que 4. Você observar, realmente é isso, né? Ó, 3x menos 2x dá x, né? 1x. Menos 1 mais 1 dá 0, mas ficou só x. Aqui do mesmo jeito, ó, 2x, semelhante, né? Menos 2x desaparece, né? 3 com 1, 4. Então, nós obtivemos aí, somando a mesma expressão, uma inequação equivalente à primeira, só que simples, né? Aliás, né? Já a solução do sistema. Tá certo? E a gente chegou que x é maior do que 4 e o conjunto de solução é esse, ó. X real tal que x maior do que 4. Alguma dúvida, pessoal? Na prática, aplicamos a propriedade P1, que eu já expliquei, né? Desse enunciado aí. Se em uma inequação podemos transpor um termo de um membro para o outro, trocando o sinal do termo considerado. Então, está aqui o exemplo. Ó, olha só. Você tem aqui... aliás, aqui está o princípio, né? Você tem f de x mais h de x menor do que g de x, aqui, ó. Isso equivale ao quê? Você pode pegar esse h mais h de x e passar para o segundo membro. Trocando o sinal, tá mais ali, vem menos, ó. Você pode fazer isso, tá bom? Sem precisar de inverter o sinal da desigualdade. Não precisa fazendo isso. É tranquilo. Tá aqui um exemplo, ó. Tá? Aí vocês estão ligados, né? Na propriedade P2, ó, sejam as funções f e g definidas na interseção dos domínios D1 e D2. Vamos considerar, né, que essa interseção como sendo aqui, ó, a função h definida nela e tem sinal constante. Então, nós temos o seguinte, ó. Nós temos, se h de x maior do que zero, vamos considerar h de x sendo maior do que zero. Essas inequações aqui, ó, f de x menor do que g de x e f de x vezes h de x, no caso será menor do que também será menor, né, do que g de x vezes h de x.
Ou seja, aqui a gente multiplicou ambos os lados dessa inequação por h de x e o sinal da desigualdade permanece, ó. Que é menor, permanece menor. Beleza? Não tem problema. Quando é que não tem problema, Edmar? Só não vai ter esse problema se você tiver certeza de que h de x é maior do que zero. É um caso de uma função positiva. Aliás, perdão, uma expressão positiva, tá bom? Aí você pode fazer isso, na multiplicação. Na adição, a gente já viu que não tem problema de sinal, de ser positivo ou negativo. Mas aqui sim, tem que levar em consideração isso. Bom, resumo. Se h de x for maior que zero aqui, né, para vocês entenderem. Quando multiplica ambos os membros da inequação por h de x, a desigualdade permanece. Se f de x menor do que g de x, permanece menor. Se é maior, permanece maior, tá bom? Bom, no caso B aqui, vamos considerar o h de x agora, ó, pessoal. Isso aqui que às vezes confunde, a gente tem que se ligar nisso. Se h de x é menor do que zero, nós estamos diante de uma expressão negativa, essas inequações aqui, ó, elas vão ser equivalentes, desde que o sinal da desigualdade, ó, você inverta. Está menor, né, ele passa a ser maior, quando multiplicamos os membros por h de x. Isso porque aqui a gente tem certeza de que, é o caso em que a gente tem certeza de que o h de x é negativo, tá bom? Tá claro isso? Aqui tem exemplos. Olha só, nós temos essa inequação, nós temos essa outra inequação e elas são equivalentes em R, pois a inequação foi obtida a partir da primeira através de uma multiplicação por 12, ó. Foi multiplicado por 12 ambos os membros dessa inequação aqui, ó. Beleza? Então tá aí, multiplicar por 12 para obter essa daqui. Certo? No segundo exemplo, menos 2x ao quadrado mais 3x maior do que 1. E essa outra aqui, ó. Elas são equivalentes em R, pois a segunda foi obtida da primeira através de uma multiplicação por menos 1. Observe, ó, o sinal da desigualdade, ele foi modificado, não foi? Você multiplicou por menos 1. Menos 1 é um número negativo. Quando multiplica, inverte o sinal da desigualdade. Está maior do que, ficou menor do que, né? Maior ficou menor. E vice-versa. Se tivesse menor, ficava maior, tá bom? Inverte o sentido. Nós temos agora um outro caso, ó. Nós temos essa razão aqui. 4x menos 3 sobre x ao quadrado mais 1 maior do que zero. E 4x menos 3 maior do que zero. Elas são equivalentes. Agora, muita atenção, viu? Notemos que a segunda foi obtida da primeira através da multiplicação por x ao quadrado mais 1. Pessoal, por que não alterar o sinal da desigualdade, hein? Por que permaneceu maior? Alguém pode falar? Pode dizer? Por que permaneceu maior o sinal da desigualdade? Permaneceu o mesmo. Não sofreu alteração de sentido. Alguém sabe dizer? Muito bem. Porque essa expressão aqui é positiva. Beleza? Alguma dúvida? Pronto, então foi isso. Na prática, aplicamos a segunda propriedade, que é justamente esse princípio multiplicativo aí. Tá certo, pessoal? Aqui tem um exemplo, nem coloquei a palavra exemplo aqui, esqueci. Bom, resolver essa inequação aqui, ó. Certo? Como que resolve essa inequação? Bom, aqui vamos analisar aqui. A inequação proposta é equivalente à inequação que se obtém multiplicando pelo MMC, ó, o MMC de 3 e 2. Você pega o MMC dos denominadores, aqui, ó, são diferentes os denominadores, né? No outro lado também tem denominador, tá bom, pessoal? Embora não apareça, é o 1.
Os denominadores são diferentes, você calcula, se bem que não, nesse caso você não vai calcular MMC de 3, 2 e 1, né? Não precisa, calcula de 2 e 3. Feito esse cálculo, você multiplica toda a inequação pelo MMC, que é 6, né? O MMC é 6. Então, multiplicando, você vai obter essa inequação aqui, é equivalente a ela. Reparem que o sinal da desigualdade permanece, ó, no mesmo sentido, tá bom? Maior ou igual. Efetuando as operações, temos, ó, aqui, ó, agora só faz a distribuição aqui, 2x mais 2y, perdão, mais 2 vezes 2, menos 3 vezes x, menos 3 vezes mais 1, faz as continhas, ó, certo? Do lado esquerdo, vai baixando 6x e pronto, daí resolve. Finaliza, né? E você vai chegar que x é menor ou igual a 1. E, portanto, o conjunto de solução é todo número real diferente, aliás, menores do que todos os números reais. Menores do que ou iguais a 1. Tá bom? Outro exemplo aqui, ó. Também não coloquei. Vamos supor que seja o exemplo 2, tá bom? Resolver essa inequação. Observem, pessoal, que nós temos aqui uma razão, né, do lado esquerdo. Do lado direito temos uma constante, certo? A inequação proposta é equivalente a essa, ó. Foi o que foi feito aqui. Nós usamos o primeiro princípio, né? Nós pegamos aqui o 2, trouxemos para o lado esquerdo, menos 2, né? Tem gente que é mais rigoroso, diz que somou menos 2 em ambos os lados. Bom, eu digo que passei para o lado esquerdo, trocando o sinal, né? A grosso modo mesmo. E aí ficou 0 do outro lado, né? Então, temos essa equivalência aqui. Bom, aqui a gente supõe que tem 1, né, embaixo do menos 2. Daí, a gente coloca tudo debaixo do mesmo denominador, né? Reduzindo ao mesmo denominador, ó, x menos 1, certo? Fazendo as continhas no numerador resultante, a gente obteve menos 1. Ó. O livro, né? Na verdade, obteve menos 1. E aí nós temos essa inequação a analisar. Aqui começa a requerer da gente algumas observações importantes, que são cruciais na resolução de inequações. Ó, olha só, que ele vai nos apresentar. Né? O próprio livro, por si só, né, já mostra para a gente o caminho das pedras. Essa fração, pessoal, aqui, ó, ela deverá ser não positiva, certo? De fato, né? Tá aqui, ó, ela é menor ou igual a 0, né? Ela é não positiva. Não positiva porque aqui, no caso, né, a gente está pegando aí o fato de nós vamos desconsiderar aí todos os valores positivos. Então, olha só, como o numerador é menos 1, né, no caso, é negativo, então o denominador deverá ser positivo. Observem isso, viu? Por que essa análise aqui é correta? Porque a fração toda, ela está menor ou igual que 0, ó, certo? Como o de cima, ele está... Para isso aqui ser, para essa fração toda ser maior, aliás, ser menor do que 0, vamos pegar o fato de ser menor estrito, tá bom? Que é o que a gente está analisando aqui em questão de desigualdade. Pessoal, para que uma fração ou razão ela seja negativa, um dos dois, ou o numerador ou o denominador, tem que ser negativo e o outro positivo, né? Ou seja, tem que ter sinais trocados, certo? Se o sinal do numerador for igual ao do denominador, aí nós não deveríamos ter menor ou igual que 0, ou simplesmente menor do que 0, né? Iríamos passar a ter maior do que 0, ou maior ou igual, né? Não é o caso. Então, como a gente sabe que o numerador aqui é negativo, é menos 1,
segue que obrigatoriamente o denominador x menos 1 tem que ser positivo. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Eu acredito que deu para vocês entenderem, então. O denominador deverá ser positivo. Tá aí. E se o denominador é positivo, olha só, a gente vai ter uma nova inequação para essa restrição. Olha só, o resultado, pessoal, o resultado final da nossa inequação, daquela lá de cima, vai ser em cima da restrição que a gente acabou de obter no denominador, que ele tem que ser positivo. Né? Aí você vai chegar ao que x menos 1 é maior do que zero, tem que ser maior do que zero, já que o numerador é negativo. Ou seja, resolvendo essa restrição, x é maior do que 1, então vale o conjunto de solução para a restrição de toda a inequação. Não é interessante isso? Certo? Bom, pessoal, finalizamos essa parte de inequações, tá bom? Vamos agora para funções do primeiro grau, tá certo?